Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o mantimento, e o corpo maior do que o vestuário? Olhai para os lírios, olhais para as aves do céu. Apenas o necessário. Antes, buscai primeiro o reino de Deus, no capítulo 6 de Mateus, no seu último versículo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele quer cuidar da sua vida. Deus, ele quer te proteger, e a palavra de Deus, ela pode te dar essa segurança. Provérbios de número 30, verso de número 5. A palavra de Deus é pura. A palavra de Deus é pura e é escudo para todos aqueles que nele confiam. Se você confiar na palavra de Deus, você vai ter o escudo que você precisa contra as adversidades do mal, contra as lutas, contra as pelejas da vida. Porque Jesus, no seu capítulo 4 de Mateus, está escrito que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. E veio o tentador quando ele teve fome e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Disse Jesus: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que você precisa, o alimento que você precisa, Deus, ele tem este alimento para a sua vida. Deus, ele tem o que você precisa para te dar essa proteção. Deus, ele é o escudo que o homem precisa. A palavra de Deus é o escudo que o homem precisa. Jesus, ele combateu as mentiras do diabo com a palavra de Deus, dizendo: escrito está, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Da boca de Deus saem as palavras que você precisa para viver. Salmos de número 19. Está escrito que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Salmo de número 119, verso de número 89 diz: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E aquilo que é necessário, como em Provérbios, no seu número 30, lá também tinha um homem que era um homem mais sem entendimento da terra. Ele não conhecia o entendimento dos homens, não tinha a sabedoria dos homens, nem a sabedoria do Altíssimo, dos santos. Você não precisa de saber essas coisas. É importante, mas tem coisas que são prioridades. E a Bíblia vai dizer que ele faz um pedido. Te peço, Senhor, duas coisas. Duas coisas, Senhor, te peço. Que me livres da vaidade e da palavra mentirosa. E que o Senhor me livre das riquezas e da pobreza. Que eu não venha ser rico, para que eu não venha esquecer de Deus. Que eu não venha ser rico e ficar farto e venha dizer: quem é o Senhor? Que eu não venha ficar pobre e venha roubar, venha mentir e venha lançar a palavra de Deus fora, venha lançar o nome do Senhor fora, venha lançar aquilo que é importante fora, porque aquilo que é importante Deus, ele te entregou através da palavra dos céus. A palavra de Deus é aquilo que você precisa. A palavra em 2 Timóteo, capítulo de número 2, no capítulo número 3, no seu verso de número 16 está escrito: toda a escritura é divinamente inspirada. Toda a escritura é divina. A escritura, ela é de Deus e ela é o escudo que você precisa. Quando você olha para ela, você não vê mistura. Você vê a resposta, não precisa ser acrescentado nada, não precisa colocar nada. E ele nos dá o necessário.
Se você for olhar para Apocalipse, no capítulo 2 e no capítulo 3, você vai ver a igreja de Esmirna no capítulo 2, você vai ver no capítulo 3 a igreja de Laodiceia. Uma era a igreja que era rica, mas ela não sabia que ela era uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Se você for olhar, você vai ver para a igreja de Esmirna no capítulo 2. No capítulo 3 você vê a igreja de Laodiceia, com todos estes problemas. Mas no capítulo 2 você vê a igreja de Sardes. E está escrito: conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Porque a palavra de Deus é aquilo que o homem precisa. Porque ele comprou ouro, não é um ouro deste mundo. Ele comprou veste, não é vestes deste mundo. Ele comprou riquezas, não são riquezas deste mundo, onde a traça e o ferrugem corroem, onde os ladrões minam e roubam. São riquezas eternas. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não vão de passar. A palavra de Deus há de se cumprir em nossas vidas. E o diabo transporta Jesus para o pináculo do templo e diz: lança-te daí para baixo, porque escrito está que dará ordem aos teus anjos a teu respeito para que não tropeces em pedra alguma. O diabo, ele usa a palavra de Deus para destruir a sua vida. Mas se você estiver com a palavra viva de Deus dentro de você, você vai ter a proteção que você precisa. E Jesus, pela palavra, ele venceu. Também escrito está: não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra de Deus, os homens ou o diabo, ele tenta destruir essa palavra, porque é só com essa palavra que ele é vencido. Ele tenta adulterar essa palavra, porque só com essa palavra ele é vencido. Ele tenta mudar e impedir essa palavra de ficar no mundo, porque ele sabe. E com essa palavra ele é vencido. A palavra de Deus vence o inimigo. E depois o diabo transporta Jesus ao alto do monte. E lá ele diz: tá vendo tudo isso? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus vira para ele e diz, usando as escrituras, escrito está: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Jesus, ele te deu o necessário. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Eterno. A palavra de Deus te dá vida. A palavra de Deus te enche dessa vida. E essa palavra é o que vai fazer você vencer, porque escrito está: jovem, sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós e já venceste o maligno. A palavra de Deus quer encher a sua vida, quer te dar vitória sobre os inimigos. A palavra de Deus, ela quer iluminar os seus caminhos escuros, os seus caminhos que estão em trevas. E o inimigo tentará todos os dias tirar essa palavra do seu coração, porque ele sabe que se essa palavra não estiver no seu coração, você não será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas que crescem não caem, tudo que faz prospera, no Salmo de número 1, verso 2. Ele sabe que esta palavra te levará para os céus, porque aquele que perseverar até o fim será salvo através da palavra de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O homem erra, o homem peca, mas quando ele guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No capítulo 7 do Sermão da Montanha, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, no capítulo 7, nos últimos versículos, Jesus vai comparar o homem que ouve essa palavra e a pratica, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, correram-se os rios, assopraram-se os ventos,
combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas o homem que não dá ouvidos à palavra, que não pratica a palavra, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, correram-se os rios, sopraram-se os ventos e combateram contra a casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Querido ouvinte da palavra de Deus, ouça a voz de Deus, deixa Deus mudar a sua vida e a sua história. Porque a palavra de Deus é aquela que no Salmo de número 113 tira o homem pobre do pó e o necessitado e faz ele se assentar com príncipes e com reis. A palavra de Deus, como foi dita, ela muda a vida do ser humano. Se você for ver, pessoas que andaram através da palavra de Deus e alcançaram vitórias, como Abraão, que andou com Deus e foi amigo de Deus. Abraão, ele gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Pérez e a Zerá, Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nazon, Nação a Salmão, Salmão a Boas, a Obed, Boas a Obed, Obed a Jessé, Jessé ao rei Davi. E Davi, ele conhecia o que era a pobreza. E uma das coisas mais interessantes e importantes aqui é a pobreza. Porque às vezes você pode ser o menor da sua casa. Deus, ele olha para o seu coração. Como diz na parábola de Natã, quando Davi pecou, quando Deus foi falar com ele, ele traz uma palavra de pobreza, porque Davi ele conhecia a pobreza, Davi ele conhecia, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O cuidado de Deus é aquilo que é importante. E ele olha, havia um homem pobre e um homem rico, e o homem rico chegou um convidado, e ele vai lá, e vai naquele homem pobre, ele tinha muitas ovelhas, mas ele pega a ovelha do homem pobre. É usado essa palavra para mostrar a Davi que Deus ele conhecia a pobreza de Davi. Mostrou que o homem será condenado pelas suas próprias palavras, e Davi disse que aquele homem era digno de morte. No caso de Urias, e a mulher de Urias, Betseba. Nessas questões, Deus olha e ele olha e se lembra que ele foi tirado de trás das malhadas. O pobre, não só o pobre de dinheiro, também tem um pobre. Aquelas bem-aventuranças do capítulo 5, bem-aventurados pobres de espírito. É aquele homem que depende de Deus. É aquele homem que olha para Deus sabendo que ele é necessitado daquilo que Deus tem para ele, e está diante de Deus como um vaso furado, como um vaso que precisa estar debaixo das águas da palavra de Deus para ter o seu mantimento, para ter o seu alimento, porque depende daquele pão de cada dia. No capítulo 6, a oração do Pai Nosso, pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é o pão costumeiro. É isso que é pedido lá no capítulo 30 de Provérbios. É o pão costumeiro, para que o homem não venha o quê? Roubar, para que o homem não venha dizer que o Senhor não é Deus, para que o homem não venha lançar fora a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus enche o ser humano de vida. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo de número 115. A palavra de 105, a palavra de Deus é aquilo que o ser humano precisa. E se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você vai ter a vida necessária que você precisa. E se você for olhar, Davi, ele ouviu a voz de Deus, se arrependeu e buscou ao Senhor. Busque as coisas que você precisa, que são as necessárias, porque Deus quer mudar a sua vida.
A palavra de Deus tem a proteção que você precisa. Que Deus em Cristo te abençoe. Não saia debaixo da proteção de Deus. Não seja como Laodiceia. Busque o Senhor. Porque em Apocalipse, capítulo de número 1, no seu último versículo está escrito que Deus é aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 pastores, os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais de ouro são as 7 igrejas. Deus, ele anda no meio das suas 7 igrejas. Deus, ele tem na sua destra os pastores. Deus, ele conhece a sua vida, sabe o que você precisa. Bater e abrir-se-vos-á, pedir e encontrareis. Quem busca, encontra. Quem bate, abre. Quem pede, recebe. Que você possa receber a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, porque só ela pode proteger a sua vida, porque a palavra de Deus é pura e é escudo para aqueles que neles confiam. A palavra de Deus é a sua proteção. Não importa o que você seja, só ela pode te proteger. Que Deus te abençoe. Amém.